Bom, gente, com muito prazer, estamos iniciando mais uma segunda dupla com o nosso querido amigo professor Dr. Jorge Vieira, sempre fazendo análises propositivas e bastante construtivas a respeito dos temas que envolvem o nosso país, especialmente sob o ponto de vista política, social, jurídico e jornalístico, né? E olha só, o tema deste nosso encontro é hipocrisia. Quantos Jairinhos existem por aí? Essa é uma alusão direta ao terrível caso do menino Henri Borel Medeiros, enteado do dito cujo vereador Dr. Jairinho, eleito no Rio de Janeiro nas eleições de 2020 para um mandato de 4 anos, com o grande apoio de evangélicos daquela cidade, que acreditaram que sua reputação era séria e ilibada. Tanto o doutor Jairinho quanto a deputada Flor de Lis são, na verdade, segundo a polícia, assassinos. Ele matou o enteado a pancadas e ela encomendou a morte do marido. Olha só, a primeira questão para o professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo, professor, e lembrando que o currículo do professor está disponível na transcrição deste vídeo. Então, a primeira pergunta: a maioria dos que defendem a família, a moral, né, os bons costumes, sempre são pegos com a boca na botija, seja praticando algum crime de ordem penal, jurídica, ou mesmo crimes assim de ordem moral. Então, são padres, pastores, seguidores de religiões que pregam o amor, o evangelho de Cristo. E na calada da noite fazem justamente o oposto daquilo que o mestre maior nos ensinou. Pregam o ódio, o preconceito, perseguição. Então, professor, de onde vem esse falso moralismo brasileiro? É possível definir onde e quando isso surgiu? Boa noite, Gabriel. É um prazer mais uma vez estar aqui nesta segunda-feira, para que a gente possa dar continuidade aos nossos encontros de reflexão, debate, né, que temos feito ao longo de algumas semanas, e espero que esse espaço tenha uma vida muito longa, né? Que é muito importante para que a gente possa estar discutindo questões importantes com a sociedade e tendo uma fundamentação, né, científica, filosófica, né? Isso que é importante, valorizar o conhecimento que tem uma base histórica, uma base científica. Eu quero, Gabriel, e seguidores, pegar duas questões fundamentais. Uma primeira, do ponto de vista filosófica, e a outra do ponto de vista sociológica. E antropológica, por que não colocar também esse diálogo entre a sociologia e a antropologia. Primeira questão filosófica. Me recordo muito o período em que estive morando no Rio de Janeiro, estudando na Pontifícia Universidade Católica, né, lá na Gávea, onde eu cursei a filosofia e depois a teologia, né? E no final, no último ano de teologia, eu vim para o Recife, o Instituto Regional de Teologia, o ITER, né? Do Recife, muito motivado também pela vida, pelo compromisso, pela história de Dom Helder Câmara, né? Então, eu fui exatamente sair do Rio e vim morar no Recife, no Morro da Conceição. Na verdade, precisamente no córrego São Domingos, que fica no pé do Morro da Conceição, famoso Morro da Conceição, que tem a padroeira Nossa Senhora da Conceição. Veja, o padre Schwab, que era meu professor de ética, um austríaco jesuíta, ele dizia o seguinte do ponto de vista da ética: olha, na ética, na moral,
quando você observar que questões tipo de combate à homossexualidade, de combate a, a essas questões envolvidas de gênero, perseguição a travesti, perseguição a quem é separado oficialmente, que é de um segundo casamento, a defesa da moral, a defesa de princípios e valores, na verdade, construídos culturalmente, e, ao mesmo tempo, negando e não respeitando o outro, aí tem um elemento fundamental do ponto de vista psicológico, né? Ou seja, pessoas que fazem isso, na verdade, estão projetando aquilo que elas não vivem e não são. Exatamente. Então, projeta no outro, na busca do outro, aquilo que ela efetivamente não tem e não vive. Essa é uma primeira questão. A segunda questão, nós, aí do ponto de vista sociológico e teológico, né, nós devemos recordar, e não é uma questão atual, ela é histórica, na história da humanidade, mas eu quero me reportar efetivamente ao período do início do cristianismo e do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo teve, na sua curta missão, aqueles que conhecemos como os fariseus, né? Quem eram os fariseus? Exatamente, podemos até fazer uma conexão com o que eu disse anteriormente, do ponto de vista filosófico. Os fariseus eram aqueles que pregavam a preciosidade da lei, cumprimento absoluto da lei. Ora, Jesus Cristo chegou a chamá-los de sepulcros caiados, né? Ou seja, por fora, né, todo limpinho, bonitinho, arrumadinho, e por dentro podre. Então, os fariseus de ontem continuam os fariseus de hoje, né? Quem são os fariseus de hoje? Os fariseus de hoje são exatamente, né, aquilo que ultimamente se acostumou a se ouvir, homens de bem, mulheres de bem, né? A gente escuta, não, homem de bem, os homens de bem, as mulheres precisam estar armados, os homens de bem precisam ser respeitados, etc. E também católicos e evangélicos. Você citou 2 evangélicos aí. A gente poderia citar centenas, milhares de evangélicos que estão nessa linha da hipocrisia, né? Que prega para fora, não vive para dentro. Mas vamos lembrar também dos católicos, né? Dentro do catolicismo é muito presente, né? O atual governador do Rio de Janeiro, aliás, o anterior, o antecessor, ele era juiz, pregou a radicalidade do combate à corrupção e foi, usando suas palavras, foi pego com a mão na botija. Olha que coisa, né? E sofreu um impeachment, exatamente, por aquilo que ele disse que ia combater, que foi a corrupção. Então, essa figura, né, como Jairinho e a Flor de Lis e outros, eu poderia citar dezenas, centenas, milhares desses comportamentos. Por quê? São os comportamentos farisaicos. Eles pregam para fora. Isso está muito presente na religião. A religião é muito favorável aos falsos profetas, a religião é muito favorável ao farisaísmo, porque você cria um discurso para o outro.
quando, na verdade, na intimidade, nega exatamente os valores que prega para fora. Infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade de profunda negação, falta de respeito aos valores efetivamente do que pregou o próprio Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Professor, uma segunda questão para a gente. Os religiosos, sobretudo o catolicismo que chegou ao Brasil desde a sua criação enquanto colônia de Portugal, pregou a criminalização do sexo na cabeça dos cristãos, onde tudo era proibido e visto como fruto do pecado. Isso, de certa forma, criou gerações de tarados e pervertidos sexuais. O senhor acha que esse estigma plantado lá na Idade Média ainda persiste, perdura até os dias de hoje? Veja, a primeira coisa que a gente tem que refletir, esse conteúdo medieval, ele não é um conteúdo, esse conteúdo da pregação dos missionários aqui, primeiro, não é um conteúdo propriamente da tradição cristã original, tá? Dos primeiros séculos. Segundo, quando os missionários chegam com a colonização, a Europa já estava vivenciando o período renascentista. O Renascimento foi uma crítica ao período medieval, entendeu? Então, eu vou refletir essas duas coisas. Primeiro, o que eu afirmei de que esse conteúdo de pregação contra o sexo, contra o mundo, as coisas do mundo, tem uma obra de Umberto Eco que eu recomendo, né? O Nome da Rosa, para entender o que foi o período medieval. Tem, inclusive, um documentário, um filme, sobre essa obra de Umberto Eco, O Nome da Rosa. Por quê? O que aconteceu? No início da pregação dos discípulos de Jesus Cristo, século I, final do século I para início do século II, existiam dois polos de evangelização, Jerusalém e Antioquia. Jerusalém era dos judeus, né? Principalmente dos judeus, a comunidade judaica, que Pedro foi o grande responsável por essa pregação junto aos judeus. E do outro lado, Antioquia, que depois nós vamos ter Paulo, principalmente, mas outros discípulos, né, os primeiros discípulos e apóstolos, que vão anunciar o evangelho de Jesus Cristo numa comunidade de origem pagã, numa comunidade, inclusive, no contato com outras matrizes de pensamento. E, no caso, a matriz do pensamento grego. Veja, o Evangelho de João é um evangelho tipicamente escrito na comunidade que tem uma influência cultural grega, né? O Evangelho do Apóstolo, escrito por João. Ora, qual era a concepção filosófica da Grécia Antiga sobre isso? É aquela concepção principalmente expressa por Platão e Aristóteles. Platão, com o seu sistema do idealismo platônico, dos dois mundos, o mundo perfeito, que é o mundo das ideias, e o mundo imperfeito, que é o mundo material, né? Está lá no mito da caverna. O próprio Platão dizia: o que é o homem? O homem é composto de corpo e alma, e o corpo é o cárcere da alma. Olha que coisa, o cárcere da alma, a prisão da alma. Não foi diferente também com Aristóteles, né? Primeiro motor, a perfeição, e o mundo sensível, o mundo que está em movimento, né? Que é esse mundo imperfeito. Veja, Gabriel, quando os primeiros padres do cristianismo eles foram evangelizar, eles se depararam com esse mundo racional,
filosófico e optaram em conhecer a filosofia. E aí foram estudar a filosofia e trouxeram a filosofia para a concepção teológica. É aí onde nós temos um primeiro período, nessa época, que é conhecido como a patrística, que são os primeiros padres que estudam filosofia e trazem a filosofia para o mundo teológico. E, num segundo momento, a escolástica também faz esse mesmo movimento. O primeiro movimento da patrística tem como expressão maior Santo Agostinho, mas nós temos São Justino. São Justino diz uma frase de São Justino, que nasceu no ano 106, então o início do segundo século da era cristã. São Justino diz que a filosofia iluminou o meu caminho para que eu encontrasse a verdade, mas só a encontrei na revelação de Deus. Veja, então ele estudou filosofia, traz a razão e afirma, então, a formação religiosa, a teológica. O Santo Agostinho vai completar, e ele diz: minha alma só descansará quando repousar em Deus. Então, tudo nessa linha de trazer esses dois mundos de Aristóteles, de Platão, para teologia. E o Santo Agostinho foi exatamente o teórico, o filósofo, o teólogo, que traduz a filosofia platônica, a racionalidade platônica, o sistema platônico, para o mundo cristão. É o livro dele, A Cidade de Deus e a Cidade Civil. Isso mesmo vai acontecer com Santo Tomás de Aquino. Só que Tomás de Aquino, na escolástica, ele vai utilizar o Aristóteles, o primeiro motor, o movimento, a potência. Então, ele leva para a teologia. Ora, por que eu estou fazendo esse resgate histórico? Porque os missionários jesuítas que vêm para o Brasil no início do século XVI, né, eles trazem essa pregação da negação do mundo e a conquista do mundo espiritual. E quando a Europa já negava esse mundo medieval, eu vou citar alguns filósofos aqui, dentro da própria igreja, por exemplo, São Francisco de Assis, que vai valorizar o homem, o renascimento é o protagonismo do antropocentrismo. Nós temos Maquiavel no campo da política, que vai exatamente tirar a cortina do sagrado. Temos Tomás More, temos Michel Montaigne, filósofo francês do século XVI. Enfim, muitos filósofos que já fazem a crítica, e isso é o Renascimento, que é do século XIV, XV, XVI, mais ou menos, a crítica ao período medieval. No Brasil, é no Brasil que começa a chegar, então, o período medieval. Então, veja como a contradição. Então, nós vivemos, até hoje, em relação ao mundo, uma defasagem de 300 anos de conhecimento histórico, de vida, de formação histórica. Né? Veja, quando é que chega o primeiro jornal no Brasil? O primeiro jornal impresso, a informação. A informação vai chegar em 1808 com a família real. Quer dizer, a descoberta da prensa foi em 1454. Então, nós temos mais de 300 anos, 350 anos de defasagem na informação. Então, quer dizer, essa pregação que chega aqui, né, da negação do mundo, chega com a defasagem de 300 anos. Então, é isso. E, nos dias atuais, principalmente na Igreja Católica e nas evangélicas, e na Igreja Católica tem uma data para isso, foi o Papa João Paulo II, junto com o então cardeal Joseph Ratzinger, que torna-se, então, depois, o Papa Bento XVI, que vão resgatar essa concepção medieval de negação do corpo, da moral, negação do mundo material, e
E o Papa, não é por acaso que o Ratzinger é doutor em Santo Agostinho, que ele traz esse modelo de sociedade totalmente ultrapassado do ponto de vista social, político, econômico, enfim, e destruíram. João Paulo II, junto com Bento XVI e o então cardeal Ratzinger, destruíram toda uma concepção de sociedade moderna, de sociedade comprometida com o pobre, que nasceu no Concílio Vaticano II, nas conferências de Medellín, Puebla e na CNBB, eles desmontaram completamente e afirmaram essa concepção. Então, tanto os evangélicos, neopentecostais, quanto a Igreja Católica, com João Paulo II e Bento XVI, que trouxeram essa visão ultrapassada de sociedade, resgatando o período medieval para os dias atuais, que está provado que não deu certo, né? Já está consolidado que, infelizmente, nós estamos vivendo as consequências dessa visão, mas que tivemos a felicidade, né, de ter a nomeação do Papa Francisco, que vem com uma outra concepção, com outra abordagem de acolhimento do outro, de acolhimento dos pobres e de uma igreja comprometida com a transformação da sociedade. Perfeito. Professor, uma próxima questão para a gente, uma penúltima questão. Eu li um artigo da revista Cult, UOL, né, que esse artigo é do Elô D'Angelo. Tá? Já havia, na época pré-colonial, uma grande diversidade sexual entre os povos indígenas, dentre eles, sexo grupal, especialmente homossexual. Existia entre os povos maias ritual de iniciação, tal qual aquela feita entre os gregos, né? Que o jovem rapaz era iniciado geralmente com um homem mais velho. Enfim, o artigo tem um trecho bastante interessante que diz o seguinte: por aqui não desembarcou o homossexualismo, e sim a homofobia. Mais uma vez, a Igreja impondo as suas verdades, crenças e costumes morais. Isso tem a ver, professor, com o etnocídio que o senhor já havia comentado aqui com a gente em uma das nossas segundas-feiras, né, segundas duplas. Seria uma espécie de etnocídio cultural ou até mesmo das práticas sexuais dos povos antigos? O que o senhor acha? Olha, aí nós precisamos refletir algumas coisas, Gabriel. Veja, eu recomendo, inclusive, eu publiquei um livro de antropologia jurídica e tem um capítulo específico sobre a história da homossexualidade. Então, eu recomendo a minha obra para que as pessoas possam, né? O título do livro é Antropologia Jurídica, do campus ao campo e do campo ao campus, né? E eu tenho um capítulo específico sobre isso. Veja, vamos refletir com profunda objetividade. Primeira coisa que a gente tem que entender, não existe cultura perfeita, né? Não é porque tem uma prática cultural grega ou uma prática cultural indígena que ela é perfeita. É histórica, é real, é perfeita. Isso é uma coisa que nós temos que compreender que todas as culturas têm os seus limites. Tem o que é maravilhoso, belo, e tem também os seus limites, né, do ponto de vista da sua organização simbólica. Isso é uma coisa. Então, por exemplo, se essa iniciação da sexualidade é uma prática cultural, histórica, de povos tradicionais, etc., isso não quer dizer que seja, do ponto de vista da minha cultura, né, da minha formação e do que nós compreendemos hoje sobre a realidade, isso não quer dizer necessariamente que seja negativo ou positivo, porque para você compreender cada ato,
você tem que se reportar à compreensão para aquela cultura onde aquele fato ocorre, entende? Então, eu não posso julgar se o grego está correto ou não na iniciação, se o povo está correto ou não na iniciação do jovem por um mais velho da comunidade. Eu tenho que entender, isso é o princípio científico, antropológico, eu tenho que entender lá na própria cultura. Agora, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, eu não posso, portanto, consequentemente, criminalizar, né, e construir historicamente, né, em função de um fato de um povo, eu criminalizar uma realidade do ser humano própria, que está dentro do ser humano, as relações homoafetivas, as relações entre mulheres e entre homens do mesmo sexo. São questões, consequências completamente distorcidas da realidade, o que tem sido feito e praticado ao longo da história contra esse segmento da sociedade, que é homossexual, que é lésbica, etc., travestis. Então, veja, do ponto de vista científico, o que é que nós devemos compreender? Ora, existe a realidade, né? Existem pessoas que são homossexuais e existem pessoas que são heterossexuais. Aí não tem absolutamente nada do que seja um melhor do que outro. Quando você trata um melhor do que outro, aí você pratica o quê? O etnocentrismo. Ou seja, como o meu hétero seja superior ao seu homo, ou vice-versa. Porque eu encontro também muitos homossexuais etnocêntricos, que quer que o mundo seja gay. Também é uma distorção. A distorção se dá dos dois lados. Tem até uma frase, né, de brincadeira no cotidiano popular: o mundo é gay, né? Dito por alguns gays. Então, quer dizer, está praticando o mesmo etnocentrismo. Entendeu? Que o mundo não é gay. Né? O mundo tem homo e tem hétero. Então, nós precisamos nos respeitarmos, né? Precisamos respeitar a condição de cada um, a opção, a vida de cada um, com muita dignidade enquanto ser humano. Está entendendo? Então, essa é a questão fundamental. E quando você não respeita ou um ou outro, você está praticando o quê? O etnocídio, o genocídio, está praticando o etnocentrismo, está praticando a homofobia, feminicídio, você está faltando com respeito com a dignidade do ser humano. É isso que eu compreendo, Gabriel. É preciso a gente construir, respeitar um mundo onde respeite a diversidade de gênero, étnica, multicultural, a diversidade do que compõe a nossa sociedade e a nossa humanidade. Perfeito. Professor, pegando um gancho que o senhor falou, é bom avisar aos desavisados que essa prática que eu citei do artigo do Elô D'Angelo, né, dessa iniciação dos rapazes eram garotos de 12, 13 anos que se iniciavam com pessoas, homens mais velhos. Mas não podemos esquecer que, na atualidade, ainda existem sociedades que praticam isso, não mais com meninos, mas com meninas, como é o caso de alguns países árabes. Né? Quantos países árabes, meninas de 8, 9, 10 anos de idade, são obrigadas a se iniciar sexualmente com homens mais velhos, porque naquela cultura é algo tido como normal, né? Então, é um contrassenso, é uma coisa que existe nos dias de hoje. Então, é bom a gente refletir também, porque podem querer massacrar, enfim. Professor, uma última questão para a gente. Como mudar os rumos da sociedade nos tempos atuais? O senhor tem alguma perspectiva de mudança quanto a essa deficiência moral
tão viva nos dias de hoje? E por que usar o nome de Cristo, um ser tão sublime, um pai tão amoroso, para praticar crimes? O Gabriel, eu sou um homem muito otimista. Eu luto cotidianamente, né, em todos os espaços, em todas as esferas, para construir uma sociedade que respeite a igualdade, respeite as diferenças, que respeite o outro, né? Então, eu continuo com essa compreensão. E tem alguns caminhos. E um caminho, primeiro, é a educação. Nós temos que ter uma educação, né? Uma educação na família, uma educação na escola, uma educação na sociedade, que transmita e pratique concepções, modelos, né, princípios que tenham como base o respeito ao outro, o respeito às diferenças. Então, a gente não foi formado, esse é o grande problema, Gabriel. Nossa formação é uma formação monolítica, monocultural. Infelizmente, nossa formação histórica, a gente não foi formado para o diferente. Esse é o grande problema. Então, é um exercício. Eu sempre digo, Lukács, quando sociólogo, filósofo, ele dizia que nós estamos, a análise dele, estamos vivendo uma crise ontológica do ser social. Ora, o que é isso? Nosso ser social está desestruturado. Agora, se você pega o termo crise, vem de acrisolar, que é purificar. Nós estamos vivendo um momento muito especial, Gabriel. Por isso que eu me dedico aqui com você, todas as segundas-feiras, para, de forma gratuita, espontânea, a refletir nessas questões, porque eu acredito que uma pessoa que nos acompanhar, eu já estou feliz que possa entender a nossa mensagem. Entendeu, Gabriel? Então, parabéns pela nossa iniciativa, né? Você, eu, que estamos aqui todas as segundas-feiras. Por quê? Porque uma pessoa uma única que nos acompanha e que pode pegar esse conteúdo e levar para o seu espaço dentro dessa perspectiva da construção de uma sociedade que aprenda a respeitar o outro. Então, essa crise que nós estamos vivendo é uma crise que pode ser positiva, de uma forma muito construtiva, de uma nova sociedade que respeite as diferenças que compõem o nosso tecido social. É isso. Perfeito. Professor, eu quero agradecer mais uma vez, né, por esse nosso encontro, nessa nossa segunda dupla. E pode fazer suas considerações finais, fica à vontade, professor. Eu só quero desejar uma boa semana para todos e dizer para todos e todas que na próxima segunda-feira nos reencontraremos novamente. Se Deus quiser, com certeza. Um grande Grande abraço, abraço. professor. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.